A gente vai falar sobre ansiedade, sobre se tem ansiedade boa, se tem ansiedade ruim, como que funciona para a gente tentar controlar a ansiedade. Fernanda, me conta uma coisa, a gente fala muito sobre ansiedade, e existe ansiedade boa e existe ansiedade ruim? Como é que funciona isso? Muito boa noite para todo mundo. Vamos decodificar, como a gente colocou, né, o tema da ansiedade. A ansiedade, ela é comum a todo ser vivo, né? Ela é um instinto de sobrevivência. E ela a gente precisa entender, a gente saber o que é. Quando o paciente chega para a gente e fala, eu estou ansioso, a gente tem que entender o que é essa ansiedade, né? E existem dois tipos de ansiedade. A que a gente fala que é a funcional e a disfuncional. A funcional é aquela ansiedade boa, que te faz prosperar, que te faz ter ânimo para seguir em frente, para te motivar, né? Já a disfuncional é aquela que tira seu sono, é aquela que interfere na sua saúde, é aquela que te dá efeitos físicos colaterais. Você fica sempre com o seu, porque a ansiedade ela é uma resposta de sobrevivência quando a gente está com uma hiperatividade do nosso sistema nervoso simpático. Então, nós estamos em alerta o tempo inteiro. Então, isso acaba sendo disfuncional. E para a gente entender isso, a gente tem que. E ela é uma característica, a ansiedade disfuncional, de um comportamento infantil. E o que seria esse comportamento infantil? Seria um comportamento adquirido lá na nossa infância, onde a gente não sabe muito bem lidar com algumas emoções, né? E aquilo é fixado ao longo da nossa vida, fica gravado. Então é um comportamento mais reativo, né? É um comportamento que a pessoa simplesmente reage da forma com que ela vê a situação. Ela não tem controle perante aquilo. Já um comportamento adulto, que seria uma ansiedade daí funcional, do caso, a gente tem o quê? A gente já tem um olhar sobre a situação. É um comportamento que não é reativo. É um comportamento que você consegue observar a situação, consegue ser o autor e decidir o que fazer. Qual a melhor reação, qual a melhor resposta a fazer. Então, a gente precisa entender que uma ansiedade disfuncional, ela pode sim se tornar um comportamento funcional. Basta a gente pegar e tentar ressignificar esse comportamento infantil. E o que é esse ressignificar? É olhar essa mesma situação de uma forma diferente, né? Eu sempre costumo dizer que se a gente tem uma caneta, né? Eu posso falar, as pessoas podem estar vendo uma linha, né? Ou uma bolinha. É a mesma coisa, é uma caneta, é a mesma caneta. Mas a minha percepção de ser assim ou assim faz toda a diferença. E se Sim. ela é menor, eu consigo lidar melhor com a situação, ela é muito mais leve do que se eu tiver que empurrar uma percepção mais pesada, com mais impacto ali. Então é a mesma situação, é a, com percepções diferentes, né? Então a gente tem que entender que esse comportamento disfuncional, eles são ativados por gatilhos emocionais e nos remetem àquela sensação daquela criança, né? E a gente precisa então o quê? Entender quais são esses gatilhos, o que me leva a esse estado de ansiedade. Hoje em dia, Fábio, cada vez mais é comum o paciente chegar no teu consultório, dizer que ele é ansioso e ele não consegue nem relaxar ali com o momento com você, né? Ele deita ali, ele não consegue nem, nem se permitir um atendimento mais eficaz ali, porque ele está preocupado sempre com o futuro. A pessoa ansiosa tem essa característica de estar sempre preocupada com o futuro, ela não está conectada ali com o presente. Então a gente precisa trazê-la para aquele presente, para ela tentar se conectar, para que ela consiga um resultado melhor, né, do As atendimento. pessoas tendem a viver esse amanhã sempre, né? Elas tentam sempre adivinhar o que vai acontecer. Ela está na consulta querendo saber como que vai estar o trânsito, que ela tem que buscar não sei quem, que fazer não sei o que lá. Não consegue ter esse controle de viver o emocional, desligar o celular muitas vezes, né? E conseguir viver, saber que aquele momento é para melhorar a saúde dela.
as pessoas conseguem transformar a ansiedade funcional em uma em uma ansiedade disfuncional por conta de perder o controle. Que apesar de a gente achar que muitas vezes a gente está nesse controle, você acaba virando passageiro da sua ansiedade, com medo que a ansiedade aumente, você aumenta ela, né? Exatamente. Então, entre a funcional e a disfuncional, É. né? Ela é caracterizada aquela que está te atrapalhando, né? Ela te atrapalha e a pessoa ela quer se livrar daquilo, mas ela não consegue. E ela não consegue porque a ansiedade ela é linkada a dois fatores. Um é o sentimento de impotência e o outro são os medos frontais. Então, quando a gente junta a nossa sensação de impotência associado aos medos frontais, que a gente chama, a gente faz com que ative esse gatilho da ansiedade. É como se eu tivesse que colocar o meu corpo em sistema de alerta, porque eu tenho um perigo à minha frente, que pode acontecer a qualquer momento, ou eu estou me sentindo muito impotente, muito incapaz perante aquela situação. E aí a gente pode classificar, indo um pouquinho mais a fundo, essas ansiedades, o que ela é? Ela é o quê? Ela é um medo da antecipação, ela é um sofrer, né, por antecipação. Por quê? Porque já correu algum perigo quando eu não me adiantei perante alguma situação. Isso pode ser muito comum. E a pessoa ela acaba se vivenciando. Não, se eu já não me programar, é um perigo ali. E ela acaba sempre vivendo o futuro e esquecendo muitas vezes do próprio presente. Ela tá ali no consultório com você, justamente pensando, eu tenho que sair daqui, eu tenho que atender o telefone, é o fulano ligando. Ela não pode se permitir ali ficar uma hora, talvez desligar o celular e se conectar ali com a sessão, e se conectar com a dor, se conectar com o corpo e com as respostas que a gente está proporcionando naquele atendimento para ela. É uma diferença de atendimento, né, Fábio? Quando você tem um paciente que ele se conecta, de um paciente que simplesmente está ali e não se permite a gente conseguir ótimos resultados. Mas depende daí da gente conseguir fazer com que a gente melhore essa sensação de ansiedade que ele apresenta, né? Seja modulando algumas alterações ali do sistema nervoso autônomo, ou propriamente conversando, ou simplesmente pedindo uma simples ação. Será que você não pode se permitir descansar um pouquinho e pôr seu celular no silencioso um pouquinho? É tão importante que você não pode responder depois que você sair da consulta, né? Então, acho que a gente conduzir, a gente mostrar nossa autoridade ali também perante o paciente é muito importante, porque é muito fácil daí falar que não deu certo a sessão, que não funcionou e ele abandonar o tratamento, né, Fábio? Sim. Desde que parece que não surgiu o efeito. Mas por que não surgiu o efeito? Porque ele não estava ali conectado com as sensações que precisam serem feitas também, né? Sim, você vê que muitas vezes a gente mistura, você falou da impotência, mas tem a questão da impotência, a questão da insegurança, que talvez sejam muito parecidos os sentimentos, né? Depende muito da leitura, e a própria desvalorização, né? Então, a pessoa acha que se alguém do trabalho dela ligar, vai ser mandada embora, né? Então, e eu não vou poder fazer nada, e eu preciso mostrar o meu valor, estando ali onipresente, colocando a minha saúde acima do, do meu trabalho. Então, eu não posso me desconectar nesse momento, né? Então, essa sensação de se sentir importante, resolvendo tudo de uma forma até precoce às vezes, vai, querendo ou não, facilitando para aquela pessoa aumentar cada vez mais essa ansiedade, né? Então a gente acaba vendo muitas vezes no consultório pessoas que vão ficando cada vez mais ansiosas, e se a gente não intervém e não controla aquela ansiedade, colocando que naquele momento, muitas vezes a gente tem que pôr que a gente está no controle, essa sessão é sua, mas quem está aqui controlando sou eu, então vamos fazer assim, daqui para frente assado, senão não vou mais cuidar também de você, né? Vou interromper esse tratamento. E muitas vezes a pessoa sabe que ela precisa, mas ela não consegue se conectar ali. Aí que está a questão, né? Talvez seja o verdadeiro pulo do gato ali.
a gente conseguir trazer esse paciente para o consultório, sem deixar que o ambiente, né, o mundo ao redor influencie no tratamento. Acho que se a gente conseguir entender que momento que ele está começando a ficar ansioso, ou se ele já chega ansioso, eu acho que ali é o jeito mais fácil da gente intervir. Quando você falou assim que a pessoa chega já ansiosa, né, Fábio, eles já chegam assim para mim e falam, eu sou ansioso. Eu já mudo a frase, eu falo, você não é, você está, né? Porque isso é um estado. A ansiedade é um estado. Então não Sim. tome posse dessa situação como se essa ansiedade fosse tua. Não tome essa posse. Você está ansioso por algum momento que você está passando por esses gatilhos emocionais que estão te despertando uma criança ferida lá que não soube se defender naquela infância, né? E está remetendo essas situações. Então, como que você vai conseguir transformar essa ansiedade disfuncional na ansiedade boa, na ansiedade que te motiva, na ansiedade que te prospera, na ansiedade que não intervém no teu sono? É justamente tendo um autoconhecimento, né? E tendo, então, o poder de controlar as suas reações, né? E não reagir de forma reativa, como seria um comportamento infantil, e sim de uma forma acolhedora, que seria um comportamento mais adulto. Quando você enxerga o cenário de fora, você consegue conduzir a melhor situação para que você faça. Mas isso não é fácil, isso não é simples, porque a gente precisa ter um conhecimento da própria identidade. Mas ali estamos nós, os terapeutas, para quê? Para conduzir essa situação e para ajudar esse paciente a se equilibrar, seja de forma física, ali com as técnicas, seja com uma forma psíquica, com algumas conversas, com alguns entendimentos, com algumas compreensões do que ativam essa sensação de gatilho. Mas por que eu digo que é difícil? Porque eu que entendo um pouco, né, vamos falar assim, do que poderia gerar, às vezes quando é com a gente não consegue enxergar quais são esses gatilhos. E por isso a importância de alguém de fora, muitas vezes, para poder te fazer as perguntas certas e acharem esses gatilhos para você, né? Tem um livro que é muito bom, não fala só da ansiedade, mas fala da repetição de padrão, que acho que já está no script, é uma live lá na frente, né? Que chama O Ciclo da Autossabotagem. E esse livro, não sei se você conhece, ele fala sobre a repetição de padrão. E aí ele começa o livro contando de um porteiro que fala que a vida do taxista é repetitiva. E aí ele exemplifica falando assim, tá vendo? Ele que só abre a porta, dá bom dia, boa tarde, boa noite. Acha que a vida do outro é repetitiva. Então a gente não consegue enxergar na gente o padrão de repetição. Então é mais ou menos, é difícil a gente enxergar na gente esse padrão. De fora é muito mais fácil a gente reconhecer. E muitas vezes a gente precisa parar e fazer essa autoanálise, né? O que está acontecendo, o que pode ter acontecido para que eu esteja me tornando ansioso, né? Ou para que eu esteja desenvolvendo essa ansiedade. É muito simples de falar, né, aqui, mas reconhecer é difícil. Entender é difícil. E muitas vezes a gente precisa dessa análise de alguém de fora que consiga facilitar. E o terapeuta, né, todos os profissionais, eles têm que ter o mínimo dessa capacidade de conseguir entender que o paciente está passando por um processo de ansiedade e tentar intervir de uma forma com que ele deixe de sofrer tanto por conta dessa ansiedade. Se você reconhece, é mais fácil de você se livrar disso. A gente tem que aprender, sim. Eu até costumo dizer que a gente diz muito sims para todo mundo, mas a gente está dizendo não para a gente. A gente tem que inverter isso. A gente tem que saber dizer sim ou não para as pessoas, dependendo da resposta ser sempre sim para a gente. Quando a gente aprender que para a gente a resposta tem que ser sim, independente da que eu vou dar ali para o Fábio agora, a gente tem o controle da situação nas nossas mãos. Mas muitas vezes a gente não consegue. Então eu deixo de dizer o não para o Fábio, mas eu estou dando o não para mim. Né? E a gente tem que ajudar esse paciente
a poder dizer mais sim para ele. Porque o paciente que está muito ansioso é justamente porque ele está dizendo muito não para ele e muito sim para as outras pessoas, que está interferindo, né, Fábio? Eu costumo dizer para os meus pacientes que assim, tem horas que eles têm que começar por limite. Né? Se você não põe limite nas coisas, você se sobrecarrega demais. E quando você entra nessa sobrecarga, primeiro física, e depois ela se torna uma sobrecarga emocional, você acaba sofrendo demais, tendo muitos sintomas. Então você começa a primeiro confundir nome, aí depois você começa a ter alguns esquecimentos, e você começa a desenvolver alguns sintomas que são pequenos avisos para o nosso corpo, do nosso corpo no caso, e muitas vezes não consegue reconhecer. Então você acaba. O importante de você, a gente como terapeuta, reconhecer isso nos nossos pacientes, ver os picos de ansiedade. Hoje eu recebi uns pacientes no consultório que a principal técnica que eu tinha que tentar entender, resolver para eles ali, era a modulação da ansiedade deles. A intervenção era essa, ó. Se o ambiente tá conturbado, tudo vai ficar conturbado. Então vocês têm que passar a se organizar para evitar com que esses momentos limítrofes aconteçam, né? Foi muito mais uma questão até de gestão dos hábitos do que a intervenção osteopática ali propriamente dita, né? Isso acontece muito No, nos bebês, né? sim, A gente tem que tratar ali os pais junto, o ambiente, né, também para ter uma melhor resposta ali, né, quando a gente está atendendo os bebezinhos, né? sim, Porque é porque muitas normal, vezes, né? primeiro, o filho vai girar em torno dos sentimentos da mãe até pelo menos em torno de vida. Então, se o ambiente está conturbado, a mãe tá ficando ansiosa, estressada ou incomodada com alguma coisa, o filho também vai ficar, né? E aí muitas vezes o ambiente o bebê chora, a mãe fica ansiosa, o bebê chora mais, ou a mãe fica ansiosa, o bebê chora mais, a mãe fica ansiosa. Isso se torna um ciclo vicioso que às vezes fica muito difícil. Daquele ambiente. E aí, às vezes, as pessoas falam assim, eu pergunto como que tá ali a casa. Não, a gente briga, mas nunca com meu filho nunca vê a gente brigar. Mas existe a neurociências que explica, né, Sim. que mesmo ele dormindo, você está em ressonância e ele não sabe o que está acontecendo, mas ele entende que algo não está legal e que aquilo é um perigo para ele. Aí começa a vir o quê? As noites mal dormidas, né? Aquela criança que não consegue dormir. Enfim, é tudo por uma questão que a gente precisa organizar, como você disse ali, o ambiente, né? O ambiente, o meio que a gente vive, ele dá um reflexo direto em todos os nossos sintomas ali também, né? Praticamente, isso é um conceito que a gente fala psicobiológico, né? Que na natureza um animal ele não é desvalorizado perante o outro, né? Ele se sente impotente. Mas a gente, sim, se sente desvalorizado perante o outro, né? Seja fisicamente, seja intelectualmente, moralmente, a gente tem essa questão porque a gente tem o nosso psicobiológico junto. Então, se a gente soma o biológico mais o psicobiológico, a chance da ansiedade é um prato cheio para a ansiedade Sim. vir com todos os sintomas físicos que a gente fala, né? Da taquicardia, o cansaço é uma característica, tremores, aquela sensação, né? Porque existem tipos ali de ansiedade que a gente fala, tem as fobias, tem os transtornos de ansiedades, né? Tem a síndrome do pânico, é uma crise de ansiedade. Então, a gente tem que ajudar esse paciente a, pelo menos ali naquele horário da tua sessão, você dá esse conforto, esse bem-estar, essa normalização do sistema nervoso autônomo, para ele se sentir fisicamente bem, para que ele possa sim dar continuidade no tratamento com você. Senão você só vai ser mais um que vai passar no caminho dele. E quando a gente consegue expor os nossos sentimentos, né, porque ali no consultório a pessoa está livre de julgamento. Então, quando ela consegue expor o sentimento, ela já se destranca.
Então ela já se Sim, sente mais leve, ela já se sente com menos dor, né? Ela arrancou aquela camisa de força, eu falo ali. Então eu sempre falo, assim, as pessoas começam a entender que elas precisam conversar, elas precisam se comunicar, porque muitas vezes elas não podem fazer isso ou elas não se sentem seguras de fazer isso em casa. É muito individual cada tratamento, não existe um protocolo para isso, né? A gente tem que sim, sim. entender o tipo de pessoa que chega. Deixo claro também que ela não vai morrer disso, né? Que sim, que tudo bem, crise de ansiedade, tudo bem, respira fundo, fica tranquila, pensa em coisas positivas, vai passar, Uhum. né? Não precisa, ai meu Deus, vou morrer. Não, não vai, calma. Uma observação é que geralmente as pessoas mais ansiosas são as pessoas mais controladoras também. Elas querem controlar o tempo, elas querem controlar tudo, e eu passo a explicar também que muitas vezes a gente não vai ter controle de tudo, né? A gente não vai ter controle de todas as situações. A gente tem que ser um pouco passageiro da vida, né? O que vem de surpresa às vezes é muito bom também. Ele quer se livrar de qualquer forma daquela sensação, e esse querer se livrar deixa ele ainda mais em sistema de alerta, Sim, né? Então aí sim. você chega o terapeuta e dá essa confiança e fala, confia em mim e faça o que eu estou te pedindo, ele para e aí você começa com tranquilidade dar os comandos, reduz na hora ali aquela sensação, né? E Mas observar os gatilhos que estão te trazendo essa ansiedade é o primeiro passo, né? E claro, e as técnicas de você tentar se acalmar, as técnicas de você conseguir controlar e ter esse comportamento que a gente fala mais funcional, esse comportamento que eu domino as minhas sensações, eu entendo isso.